Irmãos, patriotas do nosso querido Brasil, vamos hoje acompanhar mais alguns fatos que ocorrem por cá. E para começar, veremos o posicionamento do general Freire Gomes, que surpreendeu o ministro Moraes, mas, tendo por outro lado, apoio da caserna. Peter irá contextualizar o ocorrido. Vamos Veja. falar agora sobre o depoimento do general Freire Gomes, que meio que desmontou a versão da PF, tá? O pessoal ficou chateado. Se você pegar os jornais tradicionais aqui, a Folha de São Paulo, Moraes repreende o ex-comandante. Ou o senhor falseou na polícia ou está falseando aqui? Ou então, Moraes, ele falou a verdade na polícia, mas a Polícia Federal estava pressionada para inventar um golpe, e daí a Polícia Federal alterou o que ele disse ali nos depoimentos e fantasiou em cima do que ele disse nos depoimentos ali, e o que ele disse é o que ele está dizendo agora mesmo, né? Por quê? Porque ele disse agora que não teve nada de ele falar que ia prender o Bolsonaro se o Bolsonaro tentasse, aprovasse aquilo ali, ele não falou nada daquilo. O que é esperado, né? Ou seja, caiu por terra todo esse negócio do golpe do Bolsonaro. Isso daqui é só o primeiro depoimento das testemunhas, tá? Olha só essa coisa. Vamos entender esse caso aqui porque isso é importante. A esquerda está chorando absurdos aqui, não porque não pode, porque o Bolsonaro recuou e não pode, o Moraes falou que ele não pode mudar agora, que se ele mentiu antes, mentiu depois, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem esse negócio. Ele pode sim explicar melhor o que ele disse lá para a Polícia Federal. E você não pode descartar o fato que a Polícia Federal escreveu o que ele quis no depoimento dele. É, sem dúvida alguma, o processo criminal mais rápido da história da justiça brasileira. Nunca houve um processo tão rápido que outro dia estavam aceitando a denúncia e agora já tem testemunha dando depoimento no processo. Cara, é uma velocidade, a velocidade da luz em termos de justiça brasileira, né? Um absurdo esse tipo de coisa, porque como vocês sabem, o pessoal da defesa mal teve tempo de preparar a defesa, agora que recebeu as informações, tudo corrido, porque o objetivo do Alexandre de Moraes, todo mundo sabe, eles querem condenar Bolsonaro a qualquer custo, né? O dilema para eles é o seguinte, eles não têm nada mesmo. Aquela investigação da polícia é uma peça de ficção que eles tentaram juntar um monte de coisa para construir um golpe a partir do nada, né? O Mauro Cid teve que dar 9 depoimentos, 9 delações premiadas. Pode isso, cara, isso não tem lógica nenhuma, tá mais do que na cara que tentaram forçar uma versão do cara. O cara foi obrigado a dizer uma coisa que eles queriam que ouvisse. E da mesma forma, os outros depoimentos todos. Esse caso aqui do depoimento do Gomes Freire está mais do que claro que foi isso que aconteceu. Eu já expliquei para vocês, né? Como é que é, que é essa história? O Alexandre de Moraes virou para a Polícia Federal, vocês têm que achar um golpe, ele tem que achar um golpe, né? Dá um jeito de parir um golpe do Bolsonaro lá, né? E é difícil. Com o que eles têm é muito difícil, porque não teve golpe nenhum, não teve tentativa nenhuma, né? Inventaram a história de que não, uma minuta de estado de sítio virou a minuta do golpe, coisa e tal, sendo que estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso, então não tem lógica nenhuma isso daí. Mas mais do que isso, para ter uma tentativa de golpe de Estado, tem que ter a tentativa, ou seja, tem que ter o início da execução. E aí, um problema que eles têm nessa história é o seguinte, quando é que foi que o Bolsonaro tentou dar o golpe? Quando ele começou a execução do golpe, né? Não tem nada, ele não tentou nada, não fez nada, né? E aí, e mais do que isso, para ter a tentativa e não ter o sucesso, tem que ter havido algum fator que impediu ele de dar o golpe. Alguma coisa tem que ter acontecido para ter impedido ele de dar o golpe. E aí que a história contada pela Polícia Federal foi que justamente o Freire Gomes teria dito que se você fizer isso daí, se você assinar isso daí, eu vou mandar te prender e coisa e tal. E, de novo, eu já falei que isso é lorota, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o Bolsonaro era o chefe do Freire Gomes. Se realmente o Bolsonaro quisesse fazer o golpe, isso não teria detido ele. Por quê? Porque ele falou, não, então beleza, então você está dispensado, vai para casa, eu vou nomear fulano de tal como o meu comandante do exército agora e vou dar o meu golpe. E para se ter noção, esse fato repercutiu tanto que a própria mídia teve que noticiar. Acompanhe. Começou hoje, na primeira turma do STF, a fase de depoimentos do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição. A pergunta que não quer calar é:
se é algo que está previsto na Constituição, onde entra a narrativa de golpe. Irmãos patriotas, saiba que teve mais repercussão sobre o posicionamento do Freire Gomes, tendo apoio do que, veja o que falou, o Coronel Cury a respeito. Enquanto isso, já vai deixando seu like, se inscreve no Conexão Política para mais notícias. Oficiais generais, oficiais superiores, graduados, praças, a tropa, em tom reservado e institucional, reconheceram que a postura do ex-comandante do Exército foi não apenas corajosa, mas coerente com a tradição de honra e legalidade da força. O filho do coronel de cavalaria Valdir, general Freire Gomes, com a sua negativa clara e objetiva ao desmentir qualquer plano golpista e rechaçar a narrativa de que teria dado ordem de prisão a Bolsonaro, foi interpretada internamente pelas tropas como um ato de resistência moral diante da pressão desmedida imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Em suas palavras firmes declarou, abre aspas, não presenciei qualquer tratativa que configurasse tentativa de golpe, fecha aspas. Com isso, derrubou por terra uma das principais peças da narrativa acusatória e deixou claro que não se deixaria manipular. Não cedeu, não recalculou discurso para agradar a inquéritos, não se acovardou, e isso no momento em que tantos se calam ou negociam tem um peso simbólico extremamente importante para a sociedade brasileira. Na caserna, a fala do general repercutiu como um basta, fecha aspas, velado à tentativa de envolver as forças em manobras políticas. Não somos atores de enredo montado por togados, como comentou um coronel da ativa. Outro general da reserva foi direto. Freire fez o que um comandante faz. Disse a verdade e cumpriu a Constituição. Essa postura não é isolada. Há um movimento silencioso de resgate da honra militar, algo que vinha sendo sufocado por operações midiáticas e tentativas de submissão institucional. A fala do general Freire Gomes não muda o curso da narrativa da grande imprensa, mas muda, sim, a percepção dentro da própria cúpula militar. E isso terá consequências. Consequências práticas institucionais. Consequência número 1, para o processo. A negativa de Freire Gomes desmonta a principal narrativa de conluio armado entre Bolsonaro e os comandantes. Isso assola ainda mais a tese de golpe e fortalece a visão de que as forças não aderiram a qualquer ruptura institucional. Ao contrário de testemunhas frágeis que se moldam sob pressão, Freire Gomes saiu maior e o STF menor. Agora a Corte terá que repensar seus métodos e a insistência em vincular as Forças Armadas a uma trama que vai se esvaziando. A farda que ele vestiu continua tendo peso. E o Brasil, que parecia entregue à narrativa única, talvez tenha reencontrado uma voz de comando. Essa é a versão que vocês gostariam de ouvir e que está correndo por entre todos os grupos militares, centenas de telefonemas de oficiais eu recebi após o depoimento do general Freire Gomes. A sociedade brasileira já vinha cobrando do Exército Brasileiro uma postura mais incisiva, nacionalista e verdadeira. Uma postura de coragem diante do que vem ocorrendo com militares que estão sendo presos de forma completamente aleatória e de civis também por terem pichado uma estátua com batom e outros
pelos quais as imagens até hoje de acusação não foram entregues pelo ministro Flávio Dino. A verdade pode demorar, mas ela surge porque ela brilha. E a postura do general Freire Gomes diante desse, infelizmente, caso que está acontecendo contra o presidente Bolsonaro, inicia um brilho de brasilidade, um início grande de movimento dentro das forças, de que está na hora de nós entendermos que a Constituição é o vínculo maior entre o povo e as suas instituições.